Fala rapaziada, vamos reagir aqui a esse vídeo do Chatim sobre o nosso diretor esportivo José Boto. A coisa tá azeda pro lado do Botô da Amazônia, rapaziada. O Flamengo, que é um dos clubes mais ricos da América Latina, e resolveu apostar no português José Boto para comandar o departamento de futebol. E bom, até agora, o saldo do José Boto passa bem longe de ser bom. Vamos lá, o que foram então os últimos dias do Boto aqui no Flamengo? Tudo começou quando veio aquele boato de que o Flamengo queria vender o Pedro. Não é que ele queria vender, é que ele estaria disposto a negociar o Pedro. Ou seja, se chegasse uma proposta ali que o Flamengo entendesse que é razoável, ele não faria nenhuma pressão para segurar e venderia o atacante. Em outras palavras, soltaram essa aí no mercado para ver se alguém chegava com uma proposta. Coisa que aparentemente não aconteceu, ainda. Aí gerou todo aquele burburinho, pô, será que isso é verdade? Será que não é? Porque a informação foi do Mauro César. E assim, você pode detestar o Mauro César, tá? Eu mesmo tenho algumas divergências aí com relação a ele, mas o cara não vai dar bobeira, mano. Ele é extremamente profissional nesse quesito. Ele não ia soltar uma parada assim do nada, afirmando à toa. E aí o Mauro César apareceu no seu Twitter, apareceu também lá na Rádio Jovem Pan, né, onde ele trabalha e tal, e ele mostrou prints de conversa no WhatsApp entre ele e essa suposta fonte. E pelo jeito que a fonte fala, dava pra perceber que é um cara português, que é um português falando com ele. Até aí tudo bem, no Flamengo a gente sabe que tem lá o Boto, que é o dirigente de futebol, que é português, e também tem o entorno ali algumas pessoas que trabalham lá que também são de Portugal. E não necessariamente teria que ser alguém interno do Flamengo. Vai ver algum contato do Boto, talvez um primo, alguém ali da família do cara que sabe, né, das negociações que ele faz com o Flamengo, que poderia vazar essa informação pro mal. Beleza, até aí a gente releva. Só que o que aconteceu? A torcida do Flamengo em peso foi totalmente contra essa ideia de vender o Pedro. Porque ele pode não estar na sua melhor forma física, até porque ele acabou de voltar de uma lesão, né, no joelho, uma LCA, que é uma lesão extremamente séria, e ele tá claramente sem ritmo de jogo. Só que a gente sabe que o Pedro, mesmo sem ritmo de jogo, já tem os golzinhos dele aí no campeonato, cara. Como o Boto, ele acabou de chegar no Flamengo, ele tem ali 6 meses de clube, eu tenho certeza que ele não fazia ideia do quanto a torcida gosta do Pedro, o quanto o Pedro é importante pra torcida do Flamengo. Ainda mais depois de ter perdido um ídolo gigante como o Gabigol, cara. Só da gente, sei lá, imaginar o Pedro jogando no Palmeiras, no Atlético Mineiro e brocando gol adoidado aqui no campeonato, coisa que com certeza aconteceria. Irmão, só isso aí já causa já uma raiva generalizada na torcida ali, principalmente depois de perder o Gerson, depois de trazer o Juninho do Azerbaijão, que olha, irmão, pelo amor de Deus, eu vou citar isso aqui agora. O Boto veio com uma proposta de trazer um scouting, ou seja, o Flamengo supostamente iria parar de só contratar medalhão. A gente ia tentar mirar em grandes jogadores de mercados emergentes aí, tipo, sei lá, segunda divisão da Inglaterra, já vou chegar nesse ponto, ou outros mercados até mesmo aqui na América do Sul, cara, que mano, aqui o que mais tem é jogador bom. É só saber olhar, trabalhar e comprar. Não tem mistério. Ainda mais com o dinheiro que o Flamengo tem. E aí eles foram e trouxeram o Juninho, que é um jogador que tava jogando no Azerbaijão, que já havia passado pelo Atlético Paranaense aqui, se eu não tô enganado. Isso aí pra mim é o tipo de aposta que, mano, não faz nenhum sentido, mas você até releva, porque ele foi barato. Só que dá pra ver, mano, que o cara não tem nível pro Flamengo. Eu não sei se, ele marca pressão, né, que é o estilo de jogo do Felipe Luiz, é o que o Felipe Luiz quer pro Flamengo. Ele quer um atacante, um camisa 9, que marque pressão. Ou seja, fazer gol é só detalhe. Se ele marcar pressão 90 minutos, é o que importa. Olha, eu entendo o Felipe Luiz e eu concordo em partes. Eu acho sim que o Pedro acaba falhando muito nesse quesito, e você jogar com o Pedro e a Arrascaeta, você tem dois jogadores que não marcam. Então é como se o Flamengo, quando tá defendendo, só defendesse com 9 e não com 11. Isso, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, que requer pressão, que quer ter sempre a bola, mesmo quando ele perde, ele quer recuperar rápido, acaba sendo sim algo que atrapalha. Só que você não pode negar o fato de que o Pedro te entrega gol. E o que ganha a partida não é quem marca mais pressão ou quem tem mais posse de bola, é quem marca mais gols. Então eu entendo o lado do Felipe Luiz, mas eu ao mesmo tempo discordo que o Pedro não seja útil, cara. Pra mim, ele tem que fazer de algum jeito com que o time jogue pro Pedro, que crie oportunidades de gol para o Pedro. E não vai ser colocando o Pedro 5 minutos pra jogar um jogo grande que isso vai acontecer, mano. O cara precisa de sequência, ele precisa pegar ritmo, ele precisa jogar, trombar com o zagueiro pra que só assim ele volte à melhor forma física dele. E aí, voltando pro assunto José Boto, ele veio dessa aposta no Juninho que não deu certo, né? Claramente não deu certo. A gente tem poucos casos aí no próprio elenco, acho que só o Léo Pereira é um jogador assim que deu a volta por cima, que eu consigo me lembrar. Léo Pereira, Rodinei, o Michael, que teve um bom momento ali com o Rogério Ceni, e o Renato Gaúcho, mas, pô, sinceramente, cara, o Michael, eu acho ele muito fraco, gosto muito da pessoa Michael, acho ele, tipo assim, um cara incrível, gente boa demais, só que eu quero longe do Flamengo. E aí o José Boto, nessa semana, surgiu com a nova, né? Contratar um jogador da segunda divisão da Inglaterra. Esse cara que a gente tá vendo aqui, ó, o Mickey Johnston. Na temporada 24-25, ele tem 42 jogos, 3 gols e 5 assistências. Olha, mano, sinceramente, isso aqui me parece outra aposta, porque é um cara que não deu certo em nenhum lugar, já passou pelo Sporting, e lá no Sporting ele teve vários problemas médicos, né? Problemas, assim, de sequência. Nesse time louco aí, mano, pô, rapaziada, vamos combinar. Se o cara fosse bom lá na segunda divisão da Inglaterra, por que nenhum clube da primeira divisão, não sei lá, não ia abrir os olhos pra ele, pô? Ou outros clubes da segunda divisão, outros clubes do futebol no geral, por que não abririam os olhos pra ele? Não é um cara que, tipo assim, já jogou em um clube grande, já desempenhou, mas tá numa fase ruim e pode recuperar o futebol. Claramente é alguém que só é ruim mesmo, tá ligado? E aí, beleza, pode ser que contratar esse cara desse bom e tal, mas o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o caso do Pedro. Vazou que o Flamengo queria fazer essa contratação, eu coloco em aspas, vazou porque parece que alguém lá de dentro que soltou essa notícia, né? E aí veio a enxurrada de pressão negativa da torcida, que já tá de saco cheio de Juninhos, ainda mais levando em consideração que os cofres do Flamengo nesse momento estão lotados, mano, porque vendeu o Gerson por 25 milhões de euros, recebeu uma bolada no Mundial de Clubes, vai receber mais uma grande proposta aí pelo Wesley, que parece que ele vai jogar na Roma, por 20 milhões de euros. Resumindo, tá entrando dinheiro de
tudo quanto é lado no clube. E aí você espera que venham contratações à altura pra repor, né, esses espaços que estão sendo gerados. Ainda mais que tá se falando em negociar o Pedro, mano. Então você espera o quê? Pô, vai vir um cara muito bom. E aí a diretoria me vem com Mickey Johnston. Porra, irmão, fica complicado de você passar pano com uma merda dessa, tá ligado? Você quer fazer aposta como um cara desse aqui? Ok, mano. Só que aí você faz na calada da noite. Você não chega ali com a sua principal contratação ali, o nome que você mais tá veiculando, e solta o Mickey Johnston. Porra, aí não tem condição, rapaziada. O que gerou uma repercussão negativa absurda, é claro, né? Isso tava na cara que ia acontecer. E aí o que rolou? O Flamengo desistiu da contratação dele, supostamente porque ele não passou nos exames médicos. Porra, vamos combinar. Quem é reprovado em exame médico hoje em dia? Todo mundo sabe que não foi por isso. Isso é uma desculpinha. O BAP, né? Ou alguém lá de dentro que seja maior do que o José Boto. Eu só consigo pensar no BAP. Desistiu da contratação, vetou essa contratação por conta da repercussão negativa. Ó, o próprio GE aqui já botou a repercussão negativa, gera pressão interna e Flamengo recua em acerto por atacante irlandês. Pô, rapaziada, isso aqui só mostra o quão perdido tá o José Boto, mano. Parece que ele tá soltando coisa na torcida ali pra ver o que a rapaziada fala, se vão gostar ou não vão, e aí vai lá e tenta negociar. E aí, como uma cortina de fumaça do próprio José Boto, né? Pô, rapaziada, isso é cortina de fumaça, velho. O Júlio Miguel Neto, que é um youtuber aqui também que cobre o Flamengo, né? Soltou que o Flamengo quer o Depou. Ai, velho, meu Deus do céu, cara, isso aqui tá na cara que é aquela cortina de fumaça descarada. O Depou tem 30 anos, mano, é um dos principais jogadores do Atlético de Madrid. Tem esse papinho de que ele quer sair e tal, que ele estaria negociando com o Inter Miami. E eu acredito, sinceramente, que ele tem muito mais chances de ir pro Inter Miami do que vir pro Flamengo, cara. Não que o Inter Miami seja melhor, tá longe disso, nunca será. Mas lá tá o Messi, velho, que é um grande companheiro dele. O cara vai ganhar dinheiro doidado lá na MLS, vai jogar só de vez em quando, vai viver uma vida dos sonhos lá nos Estados Unidos. Ele vai querer trocar isso de jogar com o Messi, com o cria dele lá, tranquilão, em paz, pra poder vir pra esse inferno que é o Flamengo? Sinceramente, acho bem complicado. Mas se a gente for falar esportivamente, porque ele pensa pro futuro da carreira dele ainda, porque ele só tem 30 anos, cara. O melhor mesmo seria ele ficar no Atlético de Madrid, ele renovar por lá. Mas caso ele queira sair, o Flamengo não seria uma opção não, tá? Seria, inclusive, esportivamente falando, muito melhor do que o Inter Miami. Só que pra mim isso aqui é claramente uma cortina de fumaça, cara. E aí, pra piorar a situação do José Boto, hoje saiu isso aqui, ó. Jornalista André Rocha, parceiro de live do Mauro César, ao vivo junto dele, ou seja, o Mauro tava junto ali na live, cravou que Mauro não iria assumir, mas ele sim. As mensagens sobre o Pedro vieram de José Boto. Aí tá o vídeo aqui que eu vou até escutar com vocês, mano. Ó, se liga. Só olhar os prints da... O Mauro não vai falar sobre isso, mas eu vou falar. Né? O Mauro tem o sigilo da fonte, mas todo mundo já sabe que foi o Boto que conversou com ele, e aqueles prints são ridículos. Assim, eu assim, fiquei estupefato com aquilo. Pra mim foi uma enorme decepção com o Boto. Já falei sexta-feira. Meu Deus, agora, cara. Rapaziada, isso é de um amadorismo inexplicável, cara. Você vê que o Mauro César tá ali, ó. O Mauro César tá ali na cal. Ele não ia soltar essa aqui do nada com o Mauro ali e, porra, como se fosse mentira. Não é mentira, é verdade. Isso aqui só confirma que era o Boto que tava, assim, mandando as mensagens sobre o Pedro. O cara tava vazando coisas para o Mauro César, que é, pô, um jornalista gigantesco ali que cobre o Flamengo, pra saber a opinião da torcida e pra gerar mercado no próprio Pedro, e um ativo do clube. E detalhe, desmerecendo o Pedro, porque nas mensagens ele fala: eu duvido que chegue uma proposta desse valor por ele. O atacante não tá no seu melhor momento. Ele tá desvalorizando um ativo do Flamengo pra um jornalista soltar na imprensa ao mesmo tempo em que ele é o cara que contrata e negocia, mano. Olha o nível da cabacice disso, tá ligado? Então, pra quem chegou aqui pregando esse papo de, profissionalismo acima de tudo, Flamengo aqui a gente vai ser profissional, isso aqui não vai ser bagunça, vou gerir isso aqui da maneira correta e tal. Até agora, na minha humilde opinião, o único acerto do Boto foi o Jorginho. Só que, cara, a contratação do nível Jorginho, o próprio Marcos Braz fazia direto, mano. O cara trouxe Felipe Luiz, Rafinha, Davi Luiz, o Gerson, que, pô, não era lá um medalhão consagrado, mas é um grande jogador. Inclusive, o Gerson rendeu muito dinheiro pro Flamengo, tá? Se a gente for somar as duas vendas do Gerson, mano, foi uma bolada. Se a gente for contar agora essa venda do Gerson pro Zenit, ela tá no top 5 de maiores vendas da história do Flamengo, cara. Pra um jogador de 28 anos. Entregou desempenho esportivo, muito por sinal, que o Gerson pra mim foi o melhor jogador do Flamengo no último ano aí, e também entregou muito dinheiro. Então, cara, a contratação dele foi um baita acerto. Ó, tem notícia aqui agora, ó, pelo que apurei agora, a BAP não pensa em demitir José Boto neste momento. O diretor português segue com respaldo, mas sendo observado mais de perto. Crise nos bastidores do departamento de futebol está sendo controlada pelo clube. De qualquer forma, o clima interno atual é um pouco tenso entre alguns jogadores e o diretor português. Você imagina como que fica o clima, cara? Quando, sei lá, os jogadores sabem que foi ele que vazou a mensagem sobre o Pedro. Que ele que tava mandando mensagem pro Mauro César pra supostamente querer negociar o Pedro. Como que os jogadores ali veem isso, mano? Como você vai confiar no cara que era pra ser o seu líder? Se ele tá ali por baixo dos panos, pô, forjando uma parada dessa, cara. Olha, eu sou flamenguista desde berço, acompanho o Flamengo já há muito tempo, e eu acho muito difícil quando chega numa situação dessa aqui, o cara conseguir dar a volta por cima. Pra mim, é questão de tempo pro José Boto ralar no Flamengo, e aí, irmão, sabe-se lá quem que vai assumir, né? Mas o saldo do Boto até agora é muito negativo, mano. São, sei lá, 10, 15, 20 erros pra 2, 3 acertos, tá ligado? Mas lembrando sempre que isso aqui é só a minha opinião, tá? Você pode dar aí a sua, pode achar o que você preferir. Comentários aqui tá aberto pra você comentar o que você desejar.